Obrigado, senhor presidente. Pela primeira vez, depois de encontrar-me há mais de um ano nesta casa, meu nome foi sorteado para falar no grande expediente, com direito a utilizar 25 minutos nesta tribuna. Eu farei para os senhores telespectadores uma análise da questão que é, do meu ponto de vista, o problema central, de cuja solução depende a possibilidade de a nossa pátria emergir do fosso em que se encontra mergulhada. Nas reuniões, nas entrevistas, nos diálogos de que participam autoridades de todos os níveis, civis e militares, é constante a assertiva de que não há recursos. Quando se pergunta por que faltam ambulâncias nos hospitais públicos, por que faltam medicamentos, por que falta, às vezes, até gás ou algodão, a resposta é simples: não há recursos. Por que as estradas não têm manutenção adequada? Por que professores ganham salários miseráveis? Por que as Forças Armadas encontram-se tão mal aparelhadas, faltando até comida para os soldados nos quartéis? Por que é tão baixa a remuneração de todos aqueles que trabalham, que produzem, enfim? Por que o povo brasileiro vive tão mal? Sendo o nosso país o mais rico do mundo, a resposta é sempre a mesma: não há recursos. Mas eu pergunto, por que não há recursos? A resposta altamente difundida e repetida é que o governo gasta mais do que arrecada, gerando déficit público. Mas isto é uma vergonhosa distorção da realidade. O governo gasta realmente mais do que arrecada, mas não é com despesas públicas, não é para manter o funcionamento da máquina estatal, não é com o pagamento de funcionários públicos, não é para manter forças armadas, não é com a manutenção de hospitais e escolas. O que é aceito praticamente sem discussão, entra governo, sai governo, é uma drenagem gigantesca de dinheiro para o pagamento de juros da dívida pública. Segundo o Banco Central, em 2002, os juros pagos, aí incluídos juros da dívida interna e da dívida externa, foram da ordem de 114 bilhões de reais. Em 2003, sob o novo governo, não mudou nada. Ou melhor, piorou. Ainda usando os dados do Banco Central, que são sempre por ele subestimados, a soma dos juros alcançou a cifra fabulosa de 145 bilhões de reais. Para o senhor ou a senhora que está assistindo ao meu pronunciamento, para ter uma ideia do que isso representa, eu faço uma conta bem simples. Os 145 bilhões jogados fora no ano de 2003 significam 12 bilhões por mês, 400 milhões por dia, 16 milhões de reais por hora. O mais curioso, para não dizer o mais triste, é que, mesmo tendo pago a cada ano valores cada vez maiores de juros, a dívida pública só vem aumentando. A dívida líquida do setor público no final de 2002, segundo o Banco Central, era de 881,1 bilhões de reais e, no final de 2003, chegou a 913,1 bilhões de reais. Veja que lógica perversa. Quanto mais se paga, mais se deve. Na verdade, a situação a que me refiro não surgiu agora, do governo do PT. Ela vem piorando ano a ano. E isso vem ocorrendo há décadas. Mas o que é triste, muito triste mesmo, é que no atual governo nada, absolutamente nada, foi feito no sentido de mudar o rumo da política desastrosa e desumana que está esfacelando a economia nacional. O governo, entre outras assertivas totalmente destituídas de fundamento, diz que os juros têm que ser mantidos altos para evitar que volte a inflação. Mas isso é mais uma mentira deslavada. A inflação brasileira não é inflação de consumo, ela é uma inflação de custos. E, dentre todos os elementos componentes do custo dos produtos, os que mais pesam são as taxas de juros e os tributos. Elementos esses que, em vez de, como se impõe, terem sido drasticamente reduzidos, tiveram seus valores aumentados. O governo continuará argumentando. Recebemos uma inflação medida pelo IPCA de 12,5% e, no final de 2003, nós a deixamos em 9,3%. É verdade.
Mas a que custo isso foi conseguido? Foi um aperto fiscal sem precedentes na história do Brasil. O custo social foi elevadíssimo e não debelou mal. A taxa de investimento federal relacionada ao PIB, no primeiro ano do governo do PT, foi mais baixa que o menor valor alcançado no governo anterior, que já era um valor muito pequeno. A União investiu 0,4% do PIB, ou seja, o valor miserável, correspondente a 1,7% de sua arrecadação tributária. O aumento da taxa oficial de juros pelo Banco Central acarreta o aumento da taxa dos juros privados, que são um múltiplo dos juros públicos, o que significa mais um fator de aumento no custo dos produtos. Isso sim, mais um fator gerando inflação. Inflação contida, represada, que já começa a reaparecer em 2004. O aumento da taxa de juros, então, ao contrário do que diz o governo, não vai contribuir para baixar o preço dos produtos. Como já afirmei, os juros dos títulos públicos se refletem no aumento dos juros privados. Aumentará, então, o preço dos produtos e, com isso, diminuirá ainda mais a demanda. Diminuindo a demanda, existe retração, diminui o investimento, diminuindo, consequentemente, a produção, o que anula qualquer efeito anti-inflacionário obtido pela diminuição da demanda. E aí, obviamente, evidentemente, axiomaticamente, aumenta o desemprego. O desemprego chegou a um nível assustador, inconcebível, em um país com as potencialidades do Brasil. No final de 2003, os índices oficiais falavam em 12,3% da população economicamente ativa, da PEA, pelos dados do IBGE, mas a realidade é muito, muito pior. O professor Adriano Benayon do Amaral, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, Alemanha, a partir de estudo sério, extremamente sério, realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e da análise de outras fontes, conseguiu demonstrar que o desemprego real chega à espantosa cifra de 25%, sendo que o IBGE não considera desempregados todos aqueles que, cansados de procurar emprego, de se humilharem nas portas das fábricas, das lojas, dos escritórios, simplesmente desistem de procurar emprego, ingressando nos bolsões da economia informal, ou pior ainda, mergulhando nos grotões da marginalidade. A participação dos salários na renda nacional, que vinha caindo desde 1964, quando era de 62,3%, participação dos salários na renda nacional, chegou a 36,1%, 36,1% em 2002, afundando no governo do PT para 31,5%. Foi uma queda de 4 pontos percentuais em apenas um ano. E esse é um governo que se diz dos trabalhadores. Com uma inflação brasileira de custos e não de consumo, uma vez que 2/3 da população vivem em uma economia de pura subsistência, para debelar de fato o processo inflacionário, ter-se-ia que rever os contratos de concessão, através dos quais se faz a indexação das tarifas públicas. Veja o senhor ou a senhora os aumentos abusivos, extorsivos da energia elétrica e do gás de cozinha. Mas o governo diz que esses contratos têm que ser respeitados, restringir o poder de oligopólio das grandes empresas, a fim de que possa existir, de fato, uma economia de mercado com uma competição saudável. Reduzir drasticamente a taxa de juros, parando de vez com essa drenagem absurda de recursos para o exterior, declarando, por exemplo, que as taxas reais de juros deixarão de ser essas, 9,4% em 2002, 14,6% em 2003, essa última no governo do PT, e determinando ao Banco Central que passe a trabalhar com taxas civilizadas, 1 a 2% ao ano, ou mesmo com taxa zero de juros reais, resgatando totalmente os títulos dos pequenos investidores e comprometendo-se com os grandes investidores a saldar os compromissos com o alongamento do perfil da dívida pública para, por exemplo, 30 anos. Em sendo tomada essa decisão, é preciso que se estabeleça o controle de capitais
aí incluído o controle de câmbio, senão grande parte do dinheiro em moeda nacional será convertida em moeda estrangeira e sairá do país, acabando-se com a drenagem oficial de recursos. Vejam, eu não estou falando de corrupção, refiro-me à saída oficial de 12 bilhões de reais por mês. Aí, sim, o governo poderá direcionar seus recursos para o investimento na infraestrutura, construindo hidrelétricas, hidrovias, ferrovias, estradas, etc. Poderá, e isso seria importantíssimo para a saúde pública, investir no saneamento básico, desenvolvendo, promovendo a realização de obras públicas em todo o país. As empresas que ganharem as licitações contratarão mão de obra farta. Isso sim é política de geração de empregos e não essa farsa que é apresentada pelo governo. Os trabalhadores contratados por essas empresas não estarão mais desempregados, terão salários e começarão a consumir, e assim o setor privado será estimulado a investir. E então aumentará a produção de alimentos, de eletrodomésticos, de roupas, de carros, etc. As empresas verão que passou a existir demanda e então percebem que é hora de investir na produção e investem. Aí dirão os áulicos do poder: sobrevirá uma inflação porque aumentará o consumo. É verdade, porque como a demanda estava reprimida, claro, o povo passando fome. Aí poderá haver uma pequena inflação, até que o aumento da produção que esse processo suscita reequilibre os preços. Mas será, vejam senhores, uma inflação temporária, saudável, de consumo, porque os cidadãos pobres passarão a comer, a alimentar seus filhos, a comprar medicamentos, a ter uma condição de vida com o mínimo de dignidade. E será bem diferente dessa inflação que está represada, crônica, doentia, de custos, inflação da qual se serve um sistema podre que escraviza o povo e o mantém na miséria, sem qualquer perspectiva de melhorar sua condição de vida. Na verdade, vejam, senhores telespectadores, o sistema se compraz com a situação atual, que não é, em absoluto, diferente daquela em que o Brasil vem mergulhando há décadas. É apenas um agravamento cada vez maior do quadro de esfacelamento da nação. E o pior do que isso é que havia uma promessa de tudo mudar. A comunidade europeia exige que os países membros participantes não tenham um déficit superior a 3% do PIB. E é bom que nos lembremos que o seu déficit decorre de financiamentos de infraestrutura, de gastos sociais e de outras despesas úteis para o bem-estar de seus povos. Não é um déficit para o pagamento de juros. Agora, vejam, senhores, a situação do nosso país. Criou-se uma ficção contábil, o chamado superávit primário, que é uma invenção na qual não se contabilizam os juros como despesas. Então, a diferença entre a receita global de todo o orçamento público, União, estatais, Previdência, Estados-membros, municípios, e a despesa global, soma de todas as despesas, repito, a diferença entre a receita global e a despesa global é o superávit primário, sem que sejam contabilizados os juros. Pois bem, esse superávit primário, ou seja, o resultado, receita menos despesa, foi 3,9% do PIB em 2002. Atentem, foi 4,4% do PIB em 2003. É claro, sobrevém a pergunta, o que é que melhorou? Ora, como a despesa com juros em 2003 foi de 9,6% do PIB, isso quer dizer que, apenas para o pagamento de juros, gastaram-se
os 4,4% do superávit primário e ainda mais 5,2% do PIB, o que implicou a existência de um déficit do orçamento. Observe que é um déficit muito diferente daquele que existe nos países membros da Comunidade Europeia. Daí porque eu afirmo, repito, e o faço há 15 anos, não há saída possível dentro desse modelo. O modelo em que vivemos é um modelo colonial, em que tudo o que fazemos, que produzimos, destina-se a uma finalidade, a drenagem de recursos para a metrópole. É um modelo destruidor, cínico e desumano, no qual o povo brasileiro não tem nenhuma importância para o poder alienígena que realmente controla o país, poder ao qual é submisso o governo. O povo tem que ganhar muito pouco, porque ganhando pouco a demanda é reduzida, diminui o mercado interno, diminui o consumo e sobram mais excedentes para a exportação. Mas se exporta a soja, que é exportada para obter recursos financeiros que não são utilizados para o povo, que são utilizados para o pagamento de juros, enquanto o povo brasileiro cada vez mais vai morrendo de fome. Promovem-se campanhas acirradíssimas de controle de natalidade, subvencionadas por órgãos do exterior. Incentivam-se procedimentos como a ligadura de trompas e o aborto. Aplaude-se o homossexualismo, que não gera filhos. Tudo no fim da linha, visando simplesmente a diminuição da demanda. E justifica-se a política de controle da natalidade, dizendo que nós não teríamos condições de oferecer uma vida decente a essas novas pessoas se viessem a nascer. Temos gente demais, afirmam, e pobres cidadãos às vezes repetem, a gente demais. Quanta mentira, quanta falsidade, quanta hipocrisia, quanta imundície acobertada sob o manto do poder e da legalidade. Nos anos 30 a 70 do século XX, o crescimento anual da população do Brasil era significativo, tendo havido períodos, como nas décadas de 50 e 60, em que esse crescimento chegou a 3%. De lá para cá, a taxa de crescimento demográfico vem caindo e, curiosamente, o PIB também deixou de crescer. O PIB por habitante em dólar, examinado numa série de 1978 a 2003, chegou no ano passado a 55% do que ele era em 1978. E então eu pergunto aqui para os defensores dessa política neomalthusiana sinistra, do que adiantou, senhores, homens do governo, do que adiantou esse genocídio explícito, em que se matam as pessoas de fome, de doenças as mais variadas, em que se produzem milhões de abortos, tudo levando a um índice de crescimento demográfico que, hoje, está em torno de 1,3%, se, para a população restante, para o povo famélico, o PIB per capita caiu a cerca da metade do que era. Qual foi a utilidade que teve para a nação a entrega de todo o seu patrimônio no processo de privatização tão condenado pelo atual governo, que hoje segue à risca os mesmos ditames, as mesmas regras do modelo colonial que é imposto ao país, de fora para dentro? Do que valeu diminuir tanto o crescimento da população, crescimento que hoje está praticamente estagnado, se o desemprego continua aumentando a olhos vistos? Na verdade, fato semelhante vem ocorrendo em todos os outros países da América Latina, na África e, por incrível que pareça, o mesmo modelo foi aplicado na Rússia. Lá, em um país de existência milenar, a primeira nação que mandou um ser humano ao espaço cósmico, a experiência das chamadas reformas levou à destruição do Estado, conduzindo o povo russo, no período de 93 a 98,
a pior dentre todas as experiências pelas quais aquele povo já passou. No livro que eu acabei de ler, eu apresento para a tela, escrito por um colega nosso, deputado federal na Rússia, Dr. Sergei Glaziev, intitulado Genocide, Russia and the New World Order, em português, Genocídio, Rússia, a Nova Ordem Mundial, o autor expõe com clareza meridiana os fatos de que foram vítimas os russos submetidos a essa política infanda, exatamente a mesma que agora vem sendo aplicada no Brasil. Lá, sob a nova ordem mundial, a taxa de perda anual da população foi maior do que o dobro da taxa de perda durante o período da repressão stalinista. Na verdade, jamais se viu algo parecido com isso em toda a história do bravo povo russo. Escreve o Dr. Glaziev, o espaço econômico do país foi quebrado em duas esferas frouxamente conectadas. A primeira esfera da circulação do capital, caracterizada por lucros elevadíssimos, muito rápida circulação do capital e relativamente baixo risco. A segunda esfera da produção, caracterizada por baixa rentabilidade, pequena velocidade de circulação monetária, alto risco, declínio da demanda e uma conjuntura de mercado geralmente desfavorável. A esfera da produção, por sua vez, subdividiu-se em um setor de matérias-primas orientado para a exportação com uma relativa estabilidade e o resto da economia orientado para o mercado interno, caracterizado por insolvência e rentabilidade extremamente baixa. E houve, então, o previsto colapso financeiro em agosto de 98. Senhores, os trechos que acabei de ler são excertos de uma obra extremamente séria, de um trabalho realizado por um deputado federal do parlamento russo, homem extremamente preparado, nacionalista e preocupado com o destino da sua pátria. Claro que não se destrói por um passe de mágica, em alguns anos, toda a atividade industrial. Deputado doutor Enéas, com a permissão de Vossa Excelência, só para anunciar a presença aqui no nosso plenário de uma comitiva de parlamentares chineses, e queria anunciar o deputado Xu Mingshan, a deputada Zhao Ji e o deputado Zhao Shijun. Obrigado pela presença. Devolvo agora a palavra ao nobre deputado doutor Enéas e Obrigado, agradeço doutor. a tolerância de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. E houve então previsto colapso financeiro em agosto de 98. Senhores, o trecho que acabei de ler são excertos de uma obra extremamente séria, de um trabalho realizado por um deputado federal do parlamento russo, homem extremamente preparado, nacionalista e preocupado com o destino da sua pátria. Claro que não se destrói por um passe de mágica em alguns anos toda a atividade industrial de um país, mas criam-se feridas que sangram no tecido social de um povo. Afortunadamente, o senhor Putin foi eleito primeiro-ministro em agosto de 99 e presidente da Rússia em março de 2000, tendo sido reeleito agora em 2004. Sem dúvida, os ares estão mudando desde então e a Rússia volta a contar com sinais vitais revigorados. É toda a história de uma nação soberana, milenar, que se estava estraçalhando, mas que agora parece reencontrar seu caminho natural de desenvolvimento histórico. Esse foi o problema da Rússia, de outubro de 93 a agosto de 98. Isso já ocorreu com vizinhos nossos, como o México, e mais recentemente com a Argentina. E o Brasil está caminhando a passos largos, celeremente, para uma catástrofe financeira sem precedentes na sua história como nação. Não, senhores, é preciso mudar. Há que mudar para um polo diametralmente oposto. A orientação que ora se imprime à política nacional. Há que privilegiar tudo aquilo que é nosso. Um governo sério, preocupado com a nação brasileira, corrigirá o verdadeiro descalabro em que se constituiu a nossa política mineral. A tonelada do nosso minério de ferro, que em 1965 era vendida a $48 em valor atualizado, hoje, em 2004, é vendida por $16. Naquela época,
o preço da tonelada de ferro pagava a estada de uma noite em um hotel razoável em New York. Hoje, é difícil achar uma espelunca onde se possa dormir uma noite por 16 dólares. O quartzo, que em 1996 era vendido a 76 cents, em português, 76 centavos de dólar por quilograma, o que já era um preço desprezível. Hoje é vendido a 20 centavos de dólar, 20 cents por quilograma. E o quartzo é fundamental para a indústria de computadores. E que dizer do nióbio, do manganês, do titânio, etc, 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 etc. Todos vendidos a preço de banana? Até quando, senhores, assistiremos a um processo em que a nação brasileira vem sendo dessangrada, em que nosso povo perde a cada momento, cada vez mais, a sua autoestima e sua confiança no porvir? É preciso ter coragem para sentar à mesa de negociações, não como uma criança, não como subalterno, mas falando como nação adulta, responsável, e não de joelhos, exigindo preço justo pelos nossos minérios. Se não quiserem pagar o preço justo, não receberão nem 1 miligrama de nióbio. E os países ditos ricos terão de parar de fabricar seus aviões supersônicos, porque o nióbio é imprescindível para a fabricação desse tipo de aeronave, e só o Brasil tem nióbio. Na verdade, tem mais de 95% do nióbio do planeta. Paralelamente a isso, é preciso reaparelhar, reequipar nossas forças armadas, aumentando o seu contingente para no mínimo 1 milhão de homens, o que será fundamental para a defesa da Amazônia e de todo o território pátrio, hoje contendo verdadeiros enclaves, territórios situados dentro da nação, onde é proibida a entrada de brasileiros, até mesmo de um governador do estado, como ocorreu recentemente em Rondônia, situação crítica diante da qual o governo federal inerte não toma qualquer providência, alienando-se dos interesses da pátria. No que concerne a soberania nacional, já é tempo também de o Brasil possuir uma frota de aviões de guerra em condições de proteger o território nacional. A esse respeito, é válido aqui apresentar para os senhores telespectadores uma questão que vem sendo objeto de discussão, não só no Poder Executivo, como dentro do Congresso Nacional. Trata-se da aquisição de aviões de combate e, dentro do que me foi dado observar, a melhor proposta que foi apresentada, Sukhoi 35. Se olharmos e o fizermos com absoluta frieza para a proposta que o governo russo fez ao Brasil para a aquisição de aeronaves bélicas, os aviões Sukhoi 35, seremos obrigados a reconhecer que esses aviões são poderosas máquinas de guerra, cujas características operacionais superam de muito aquelas presentes no modelo concorrente. O caça Sukhoi 35 é considerado pelos entendidos como o melhor do mundo. O governo russo propôs as melhores condições de preço. Terminarei, senhor presidente, por favor. As melhores condições de preço, apresentou o melhor avião e não impôs qualquer restrição ao tipo de armamento a ser fornecido ao Brasil, apresentando até a possibilidade da fabricação de mísseis no Brasil. Que seja do meu conhecimento, nenhum outro concorrente se propôs a isso. Há o argumento de que deveríamos privilegiar o consórcio de que participa a Embraer, caberia uma réplica. A Dassault, francesa, é uma das... Acabarei, senhor presidente. É uma das donas da Embraer, e o avião que é oferecido perde de longe para o Sukhoi 35. Além disso, os russos oferecem transferência de tecnologia, comprometem-se a importar em 7 anos produtos genuinamente brasileiros, no valor total de 3 bilhões de dólares. Enfim, eu vejo como bastante saudável a aquisição pelo Brasil das aeronaves russas, criando-se um vínculo mais firme com aquele país irmão que já provou para o mundo inteiro a sua força científica e tecnológica em diversas oportunidades, inclusive no lançamento e manutenção da Estação Espacial Mir, que ficou no espaço cósmico mais de 15 anos. E os países que quiseram adquirir condições de respeito no cenário internacional, libertando-se da dependência tecnológica americana, como a China, a Índia, o Paquistão, deram a si mesmos um impulso com a tecnologia russa em um mundo de tensões, como é o caso continentais como o Brasil. Precisa estar preparado para a eventualidade de, a qualquer momento, sermos submetidos não mais apenas à rapinagem financeira, mas sofrermos, sem aviso prévio,
uma ameaça à perda de parte do nosso território. Esse é o conceito de dissuasão estratégica, fundamental em geopolítica, segundo o qual temos de estar prontos para a defesa de nossa pátria, independentemente da gritaria tola e infantil dos que dizem que nem mais as Forças Armadas são necessárias, porque vivemos em um mundo de paz. Estudem, senhores.